Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Sejam bem-vindos então a mais uma aula de matemática aqui do Eixo 1. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro e pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um conteúdo bem interessante, bem comum da gente praticar ele no nosso cotidiano e que é importantíssimo que a gente tenha conhecimento. Eu estou me referindo nada mais nada menos do que as continhas de subtração, as continhas de menos, tá? Então na aula de hoje a gente vai aprender o que é a continha de menos, o que é a subtração. Gente, a subtração, então, vai ser uma das 4 operações matemáticas. Como todos vocês já sabem, a gente tem a adição, que é a continha de mais, temos também a divisão, que é a conta de dividir, a multiplicação e temos a subtração, que é a continha de menos. Então, a subtração vai ser uma das 4 operações matemáticas básicas, na qual, para cada dois valores, um vai ser subtraído do outro. Ou seja, uma quantidade é retirada da outra. E o valor restante é o resultado dessa operação. Professor, o senhor pode explicar mais um pouquinho? Posso sim. Imagina que hoje é sábado e você vai para a feira fazer compra. Leva no seu bolso, na sua carteira, R$ 50. Lá na feira você compra coentro e tomate, por exemplo. E juntos eles dão R$ 20. Então você foi com R$ 50, lá comprou tomate e coentro, que foi 20, e voltou para casa com quanto? Com R$ 30 no bolso. Então, você teve ali dois valores, que é o 50 e o 20, e a partir do momento que você subtrai um do outro, você tem como resultado o 30, que é o resultado da operação e foi o que você voltou para casa. Então, na conta de subtração, obrigatoriamente você vai ter um termo subtraindo do outro, tá? Diminuindo. No caso da feira, você tinha R$ 50 menos 20, que foi quanto custou o tomate e o coentro, originando aí os R$ 30 de troco que você trouxe para casa. Na linguagem matemática, o símbolo para subtração, gente, é esse tracinho aí, o tracinho de menos. E a gente lê ele como menos. Aí eu trago um outro exemplo. Das 80 laranjas que o feirante tinha, ele vendeu 70, restando 10 laranjas. Como é que a gente vai escrever essa continha de subtração? A gente escreve, então, 80, tracinho, que significa o sinal de menos, 70 igual a 10. Então, a gente tem o 80, que é o número maior, o 70, que é o número menor, o qual eu vou diminuir ele do número maior, entre um e outro, o tracinho de menos. Aí agora a gente escreve o sinal de igual, e depois do igual, à sua direita, a gente tem o resultado ou a diferença daquela operação matemática. Então, essa é a operação de subtração, é quando você tem um número diminuído do outro. Passar aqui o slide. Quando a gente fala em subtração, nós temos alguns termos que a compõem. Então, se eu estou falando em continha de menos, tem alguns termos que fazem parte da continha de menos que a gente tem que ter conhecimento. São até alguns termos com uma pronúncia, né, uma fala um pouquinho difícil, mas é interessante a gente conhecer. São eles minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Vamos lá. O que vem a ser, professor, o minuendo ou subtraindo? O minuendo e subtraindo são os termos que compõem o cálculo propriamente dito. Então, o minuendo vai ser a parte original inteira. No exemplo da feira, o minuendo era R$ 50. E o subtraindo vai ser a porção que se retira do minuendo. No exemplo da feira, o subtraindo vai ser os 20, que foi o que custou o coentro e o tomate juntos. Então, a gente tem minuendo e subtraindo. Minuendo é a parte maior, a parte original inteira, e o subtraindo é a parte que se retira. Além do minuendo e do subtraindo, a gente tem também o resto ou a diferença, que nada mais é do que o resultado da conta. Então não precisa bater cabeça querendo saber o que é resto ou diferença, é o resultado da conta, é o resultado da subtração, é o que sobra e que fica à direita do sinal de igualdade. Então quando a gente fez essa continha aqui, olha só, 80 menos 70 igual a 10. O 10 está à direita do sinal de igualdade. Então, ele vai ser o resto ou a diferença. É o resultado daquela continha. Aí eu trago um exemplo para a gente conseguir encontrar os termos. Havia 6 maçãs e Joana comeu 2. Sobraram quantas maçãs? Olha só. O 6 vai ser o minuendo, é a parte maior inteira, é a quantidade inicial de maçãs. O 2 vai ser o que eu retiro, então vai ser considerado aí como o subtraindo, porque é a quantidade de maçãs que Joana comeu. Então o 6 é o minuendo, o 2 é o subtraindo. E o resultado, quando eu faço 6 menos 2, dá 4. Então esse 4 aí, ele já vai ser o resto ou a diferença. Então, nesse exemplo aqui,
o resto, a diferença ou o resultado é 4, porque ao comer 2 maçãs, de um total de 6, vão sobrar 4, tá? E aqui a gente agora entra num ponto importante, que é o algoritmo da subtração. Professor, o que é o algoritmo da subtração? Vamos lá. Uma continha simples, como 2 menos 1, 5 menos 4, você consegue fazer de cabeça, é tranquilo. 20 menos 18, consegue fazer de cabeça, é tranquilo. Mas tem contas maiores, como por exemplo, 523 menos 112, por exemplo. É uma conta maior. De cabeça, talvez fique difícil responder. Então, a gente vai utilizar o algoritmo da subtração. E esse algoritmo, a gente pode utilizar tanto para fazer contas maiores, como essa que eu acabei de falar, como também contas pequenas, tá? Então, 20 menos 10, 5 menos 3, eu posso utilizar esse algoritmo. E, professor, o que é, então, esse algoritmo? O algoritmo, gente, da subtração é um facilitador. Então, uma técnica que vai facilitar com que eu consiga fazer essa continha. É uma sequência de passos para encurtar os cálculos, registrar e orientar o raciocínio durante a conta de subtração. Vai me ajudar a fazer aquela continha. Observe o seguinte: como é que eu vou fazer a conta de subtração? Uma maneira legal e fácil para fazer essa conta é posicionando os números envolvidos, né? O minuendo e o subtraindo, um em cima do outro. O minuendo vem em cima, o subtraindo embaixo. E a partir daí, eu vou conseguir realizar a minha conta. Mas como é que eu faço essa conta de subtração? Primeiro, o cálculo vai ser sempre feito da direita para a esquerda. E os termos da subtração vão ficar organizados assim. Olha só. A gente tem aí exemplo 34 menos 12. Observem que o 34 é a parte maior inteira, é o minuendo, e o 12 é o subtraindo. Quando a gente posiciona um em cima do outro, passa o tracinho, a gente tem como resultado o 22. O 22 vai ser o resto ou a diferença. Mas como é que eu vou estruturar esse esqueminha de subtração? O número maior, que é o minuendo, vai ficar em cima, vai ficar na primeira linha. O número menor, que já vai ser considerado aí o subtraindo, vai ficar na segunda linha, embaixo do minuendo. A gente agora vai passar um tracinho embaixo dos dois números e embaixo do tracinho vai ficar o resto ou a diferença, também chamada de resultado. Vai ficar abaixo do traço da conta. O símbolo da subtração vai ficar à esquerda. Então, observe que eu tenho 34, 12 e 22, um embaixo do outro. Entre o 3 e o 1, eu tenho aí um tracinho. Esse tracinho é o sinal de menos que fica localizado à esquerda do cálculo. E aqui agora um ponto muito importante. Os números, observem esse quarto pontinho aí, ó. Os números devem estar organizados em colunas pelas suas ordens. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Professor, o que vem a ser isso? No 34, o 4 vai corresponder ao número das unidades, né? Que faz parte das unidades, ao dígito das unidades. O 3 vai fazer parte da dezena. Por quê? Porque o 3 aí tem função de representar o 30. O 4 é o 4 normal. Mas o 3 representa o 30. Da mesma forma, a gente tem o 12. O 12, o 2 faz parte do conjunto dos números das unidades, né? E o 1 faz parte da dezena. É a primeira dezena de cada 10. Quando você vai posicionar um número em cima do outro para executar aquela continha de subtração, é interessante que eles estejam posicionados corretamente. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Por exemplo, eu não poderia fazer essa continha aí de modo a posicionar o 2 embaixo do 3, por exemplo. Está errado. O 2 tem que ficar embaixo do 4. Por quê? Porque o 4 é a unidade e o 2 também. Se eu colocar o 2 embaixo do 3, o 3 é dezena. Então, o 2 não pode ficar embaixo, porque o 2 não é dezena. Tá? Então, não esqueçam. Ao fazer uma continha de subtração, a gente tem que posicionar corretamente os números embaixo de suas respectivas ordens. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E a gente vê agora a unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, dezena de milhar embaixo de dezena de milhar, e por aí vai. Para a gente conseguir fazer a continha da direita para a esquerda e não ficar nenhum tipo de dúvida ou cálculo errado, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer. Eu trouxe aqui alguns exemplos de continhas. Olha só. É dessa forma que você vai montar as contas, tá? Observa que eu tenho aí um número embaixo do outro. Geralmente, aí nesses casos,
o minuendo, que é o número maior, vai estar em cima e o subtraindo vai estar embaixo. Eu vou posicionar o sinal de menos à esquerda da continha. Embaixo dos números eu passo um traço maior e o meu resultado vai vir embaixo deles. Então, 19 menos 12. Como é que eu vou responder? Você vai simplesmente tirar o número que está embaixo do que está em cima. 9 e 2. 9 menos 2 dá 7. 1 menos 1, 0. Então, o resultado da primeira continha aí vai ser 0,7 ou simplesmente 7. 18 menos 17. 8 menos 7, 1. 1 menos 1, 0. Então, o resultado vai ser 0,1 ou simplesmente 1. Eu vou adiantar aí o resultado para a gente poder acompanhar melhor. Olha só. Aí. 25 menos 15. 5 menos 5, 0. 2 menos 1, 1. Então, de resultado, 10. 45 menos 11. 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. Então, resultado, 34. 79 menos 62. 9 menos 2, 7. 7 menos 6, 1. Resultado, 17. E 58 menos 47. Pelo visto, houve um erro de digitação, aí o 34 acabou repetindo, porém o resultado não é 34, tá? Não esqueçam. 58 menos 47 eu vou ter 8 menos 7, 1. 5 menos 4, 1. Então, o resultado dessa continha aí não é 34, tá? Ela vai ser 11. Eu não tenho aqui uma canetinha para poder riscar. Poxa, eu não consigo uma canetinha aqui para riscar esse resultado. O meu programa não permite uma edição slide na hora que eu estou utilizando. Mas não é 34, tá? Essa última continha aí, o 58,47, o resultado não é 34. O resultado é 11. 58 menos 47 é 11, tá? Só que, pessoal, uma coisa que vocês devem ter observado é o seguinte. Em todos esses exemplos, eu trouxe aí casos onde o número maior fica em cima e dele vai ser retirado o número menor. Então, teoricamente, o resultado sempre vai ser positivo. Mas tem situações onde eu vou ter aí números, pode até ser um número maior em cima, porém, eu vou ter que subtrair dele um número maior do que ele. Eu vou precisar utilizar uma técnica que é o tomar emprestado. E aí eu entro na subtração com reserva. Subtração com reserva, tá? Por exemplo, eu tenho aqui 35 menos 18. De certo modo, 35 é maior do que 18. Porém, quando eu vou fazer a primeira continha, eu vou tirar 5 menos 8. E agora, como é que eu vou tirar 5 menos 8? Eu vou ter que utilizar a técnica do pedir emprestado. E essa é a subtração com reserva. A subtração com reserva é assunto da próxima aula, então a gente vai discutir isso na próxima aula, tá? Então, o tema do nosso próximo encontro é subtração com reserva. Pessoal, finalizamos então por aqui a nossa aula. O assunto de hoje foi subtração, a parte inicial. Espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.